A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. O tema de hoje, irmãos, começou essa semana muito bem. O tema dessa semana, revelação dada aos filhos de Deus, né, irmãos? Tem as nossas irmãs, nossos irmãos aí, que vivem nos mandando mensagens, reflexões. E agora, irmão, essa semana começou as revelações, irmão. Deus dá revelação para o seu povo. E olha, irmão, a maioria dessas revelações, veja bem, não é porque está acontecendo isso no nosso mundo, no nosso país. Ah, é fácil falar. Deus mostrou porque está acontecendo, não, irmão. A maioria dessas revelações, quem contam, porque teve antes da pandemia ou próximo da pandemia, irmãos. E, irmãos, e daqui para frente, Deus também mostra o que pode acontecer, irmãos, para os seus filhos, para as suas filhas. Essa semana veio um monte de revelação. Peço para aqueles que enviou revelação escrita, tenha um pouco de paciência que eu vou ler essas revelações, sim. Só que essa semana duas irmãs enviou a revelação. E olha que coincidência, uma revelação, as duas irmãs não se conhecem, irmãos. É escrita no canal. Essas duas revelações se confrontaram uma com a outra. Quer dizer, são iguais. É sinal que Deus está mostrando os seus mistérios, né, irmãos? São pessoas, são irmãos que vivem em comunhão e buscando a Deus 24 horas, orando a todo horário, né, irmãos? É só em observação, antes de começar a fala da nossa irmã aí, eu vou fazer uma observação em questão de orar, né, irmãos? Nós colocamos aí no canal a oração de uma serva de Deus dia 15, segunda-feira, né? Que vai, essa serva de Deus vai promover uma oração. Irmãos, e como que uma oração não faz mal para ninguém, ela convocou vários para orar junto com ela, né, irmãos? Como esse canal é um canal pró-CCB e é um canal cristão, isso quer dizer que é um canal, tem várias denominações aí que faz parte do canal, que estão inscritos aí, que falam a mesma língua que nós, Jesus Cristo, Deus, Supremo Deus. E aqueles que não é contra nós, é por nós. Então, irmãos, vamos ouvir a serva de Deus, mas muitos aí, alguns, né, não é muitos, de 100%, 0,1%, disse que a hora de buscar a Deus é todo horário. Nós já falamos no canal que é 24 horas por dia o servo e a serva de Deus pode buscar a Deus, não só um horário específico. Mas neste caso, a serva de Deus sentiu de convocar todos, tá bom, irmãos? Então vamos começar a revelação da nossa irmã. Aí, vamos ouvir na comunhão. Irmão Paulo, a paz de Deus. Irmão, é, faz mais ou menos, eu acredito que uns 3 anos, não me recordo bem. Se não tiver 3 anos, deve ter uns 2 ou até mais de 3, não sei. Porque acaba que a gente tem tanto sonho, né, irmão? Que pra lembrar mesmo é complicado. É mais sonhos recentes mesmo que a gente acaba lembrando, né? Então, assim, lembrando o tempo. Mas o sonho eu lembro muito bem. Foi bem claro, real, sabe? Então, assim, tem muitas palavras, né, que eu recebo aqui no WhatsApp de irmãs e irmãos que mandam pra mim, né? E as últimas palavras falando sobre Apocalipse e tudo isso que a gente tá vivendo, né, no momento, irmão. É referente a essa enfermidade que tá sobre a terra, né? E tanto sofrimento, tanto choro, né? O povo chorando, né? A terra gemendo.
E ontem, uma serva de Deus conversando comigo no WhatsApp, falando sobre esse assunto, né? Sobre essa enfermidade, que ela é enfermeira, né? E ela falando comigo, ô Ju, eu tô aqui, mas eu falo pra você, só quem tá aqui na frente, que tá vendo tudo, a real, é muito sofrimento, é muita dor. E ela até comentou, né, que tinha uma vaga para um outro emprego, mas que ela não queria. Ela não quero. Eu já tô vendo sofrimento demais, eu não quero, eu não vou aguentar, minha mente não aguenta. E para que eu quero isso? Eu quero ter tempo para poder servir a Deus, mesmo na minha casa, servir a Deus, ter tempo para eu e Deus. E ela é recente de casada também, né? Ela é o esposo dela. Eu falei, você tá certa, filha, sabe por quê? A gente tá aqui na terra, mas a gente não vai levar nada. A gente não vai levar o carro, quem tem carro. A gente não vai levar a casa, sabe? Nada, 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 nada. Quando a gente veio ao mundo, nós não viemos nem com roupa. O quê? Quando a gente veio, compraram roupa para nós, né? Nos vestimos e assim continuamente Deus foi preparando tudo para nós. Mas aqui, do mesmo jeito que a gente chegou, a gente vai sair. Entendeu? Vamos com uma roupa assim, lógico, né? Mas que vai ficar aqui na terra porque não sobe, entendeu? Não sobe pro céu a roupa, entendeu? É só a alma. Nem essa carne nossa aqui, que é tão frágil, sobe, vai ao pó. Então, assim, muitos estão se preocupando com as coisas dessa vida, em ser alguma coisa, em ter um carro, em ter uma casona. Lógico, temos que ter, né, uma casa para nos abrigar, temos que ter, né, Deus preparar a condição, ter um carrinho, dependendo do lugar que a gente anda, precisa, para uma emergência, enfim, até para servir a Deus. Mas muitos procuram assim, por luxúria e se apega muito àquelas coisas materiais que vai ficar aqui, não vai levar nada. E a gente comentando sobre essa parte, né? Que eu falando com ela que ela estava certa, né? De pensar dessa forma e estar só naquele emprego, e ali ela já estava vendo também muito sofrimento, né? Sobre essa enfermidade, que ela não queria ter mais sofrimento. E tá em outro emprego só para ganhar mais e tá vendo mais sofrimento dobrado. Enfim. E começamos a conversar sobre o anticristo, né? Ela puxou o assunto e eu comentei, né? Eu falei, olha, Michelle, eu acho que o anticristo já tá assim sobre a terra, né? Ele já existe. Com certeza ele já existe. Só falta só saber quem é. E ela comentando, né, que vai ser, é, no caso, de uma religião, né? Outro que vai ser do governo, né? E um outro também, que vai ser três, né? Na verdade, para ficar o mandato só em um, que é o anticristo. Enfim, aí, referente a essa situação, né? A gente conversando e tudo sobre isso, comentamos até, citamos uma pessoa que achamos sim, com certeza que tá bem claro que é, né, o anticristo, mas enfim. É, eu lembrei do meu sonho que eu tive há anos atrás, que é esse que eu vou contar agora com o irmão. Então, irmão, o sonho que eu tive foi referente ao final dos tempos mesmo, na própria palavra do Senhor fala, né? Que iremos passar tudo isso. E a parte do sonho que eu tive foi bem clara. Como eu falei para o irmão, é como se fosse real, né? E como eu falei, tem uns anos que eu não lembro direito quantos anos, mas tem um tempinho bom que eu sonhei, só que assim, tá bem claro na minha mente.
E conversando ontem com a Senhora de Deus, eu lembrei desse sonho. E o sonho foi assim. Dizia que eu tava numa... era tipo uma... Não era uma casa. Era um... Ai, meu Deus, como que é o nome? Parece, um galpão, sabe? Parecia um galpão. Aqueles lugar que coloca materiais de construção, sabe? Era tipo um galpão, mas grande, grande, grande. E eu olhava para fora e não tinha asfalto, sabe? Era de terra, como se a gente estivesse numa roça. Era de terra. E nesse galpão que eu tava, não só tava eu, tinha bastante gente. E os bancos, eu lembro, não, claramente. Os bancos eram igual os bancos da igreja, aqueles bancos grandes, sabe? E tinha bastante gente lá. E era ali, irmão, era o refúgio dos servos de Deus, dos crentes. Por que o refúgio? Porque a gente estava se escondendo. Isso no sonho, foi bem claro. A gente estava se escondendo porque a terra estava sendo perseguida, os crentes estavam sendo perseguidos. E quem falasse que servia a Deus era morto na hora. Irmão, parecia que era um filme, sabe? Aí estávamos nesse galpão, como eu falei, que era um refúgio, tinha muita gente. E eu lembro que eu olhei para fora, vi, né, como eu contei pro irmão aqui agora, que não era, que a estrada era de terra, né, e começava aquela correria, aquela voada de um monte de homem vindo em cavalos e com espada. Quando eu olhava, irmão, eu via um monte de homem com a espada e matando um monte de gente do lado de fora. E eu entrava, né, e ficava, né, dentro desse galpão, em aflição, e falava: Senhor, chegou a nossa hora, é agora que a gente vai morrer. Porque a gente estava ali no refúgio, ninguém sabia que a gente estava ali, como está na Bíblia, irmão, no Apocalipse, que vai chegar o tempo, né, que quem falar que serve a Deus e não negar o nome do Senhor Jesus vai ser morto. Então era a mesma coisa no sonho, entendeu? Aí eu lembro que entrou um homem com a espada e ele falava assim: eu quero saber aqui quem é crente, quem disser aqui que é crente e não negar o nome de Deus vai morrer. Irmã, foi uma aflição, o irmão não tem noção, irmão. Olha, quando eu acordei desse sonho, eu acordei desesperada. Eu lembro que eu estava em um dos bancos bem atrás, né? Tinha bastante gente na minha frente. Era como se estivesse dentro de uma igreja, os bancos, a mesma coisa, irmão. E ele chamava, pegava um e falava: e aí, e agora? Você é servo de Deus? Você é crente ou você não é? Se você negar, você não vai morrer. Você pode ir. Agora, se você dizer que você é crente, que você serve a Deus, eu vou arrancar sua cabeça. Desse jeito. Aí eles falavam: eu sou servo de Deus. E assim foi, irmão, para não deixar o áudio grande. Foi falando um, foi falando o outro, foi chamando um, foi chamando: eu sou servo de Deus, eu não nego o meu Deus por nada.
chegava e passava a espada e no pescoço e a cabeça voava. Não foi, era uma coisa, era um terror, sabe? E eu imaginava, já chegar na minha hora, Senhor, tem misericórdia, Senhor, me dá força para eu não negar o teu nome. Até que chegou, irmão, na minha hora. Eu lembro, irmão, que eu não fiquei de pé. Eu estava ajoelhada e ele falava para mim, né? Você é crente? E eu falava, eu não vou negar o nome do meu Deus por nada, porque essa carne aqui, ela vai se acabar, ela vai morrer de qualquer jeito. E não vai ser agora que eu vou negar o nome do Senhor para ficar pouco tempo viva. Aí ele falava, então você é crente? Eu falei, eu sou pela misericórdia de Deus, eu sirvo a Deus, eu sou crente. Irmão, eu via claramente. Ele passava a espada no meu pescoço, a minha cabeça voava. E assim, de tanta gente que já tinha, tava um por cima do outro, aquela altura, sabe, de gente, um em cima do outro, parecia uma trouxa. Irmão, quando acontecia isso, que a minha cabeça rolava e meu corpo caía, a minha alma saía e eu já estava em um vestido branco. E eu saía e ia andando e aquelas pessoas que estavam sentadas ainda ali, que, né, ia ainda morrer se eles não negassem o nome do Senhor, eu chegava e olhava para elas e eu queria falar com elas. Não negue o nome do Senhor, porque olha para mim, olha, eu tô aqui, mas a minha alma tá salva, olha como eu tô. Essa carne aí um dia vai se acabar de qualquer jeito. Mesmo que você morra agora, mas você vai só morrer pro céu. Só que eles não me ouviam e eles não me viam. E eu sentava no banco e ficava olhando. Eu ficava olhando aquilo ali e chorava, né? Porque muitos não negou o nome do Senhor, mas teve alguns que sim, irmão, pelo medo da morte, entendeu? Então, assim, eu lembro claramente como eu tô falando pro irmão. Então, irmão, eu sei que falta, sabe, muita coisa para acontecer, mas um começo dela já tá sobre a terra, né? Que é essa praga aí, tudo, irmão, é permissão de Deus. Tudo. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Tudo é permissão de Deus. Porque a terra, irmão, a terra tá de uma forma que o Senhor já tem nojo de tanta coisa errada, de tanta podridão, sabe? E muitos não se arrependem. Muitas pessoas julgando uns aos outros, querendo tomar até o lugar de Deus, de juiz. E Deus fala, o único juiz é Ele, entendeu? Quem deu a vida por nós, pelas nossas almas, foi o Filho de Deus. Então só Ele tem um poder de julgar quem vai para o céu e quem não vai. E eu falo pro irmão, sou sincera a dizer pro irmão, muitos chegam a pecar, chegam a errar diante da presença de Deus, sim. Só que muitos é condenado. Existem muitos matadores de alma e muitos apontam para aquele que pecou, para aquele que errou. Muitos não têm nem força, irmão, de estar mais na igreja. Mas o Senhor fala na palavra que o justo ele cai 7 vezes, 7 vezes o Senhor levanta. E se tem no seu coração arrependimento de alma, reconhecer em primeiro lugar o seu erro, o Senhor perdoa, irmão. O único pecado
que o Senhor não perdoe a blasfêmia ao Espírito Santo. Mas muitos falam que nada, aquele pecou, aquele dali já está condenado no inferno. Ah, tá lá na Bíblia, mostra para você, tá lá na Bíblia. Adúlteros, fornicadores, e começa a falar um monte, não entra no céu, os linguarudos não entram no reino do céu. E aí? Os mentirosos não entram no reino do céu. E aí? Vai entrar? Porque se o que fornicou, o que adulterou não entrar, os mentirosos não entram. Não vai entrar também, né? E todos os outros pecados demais que tem. Também não entra. Mas se o Senhor Jesus fala assim, Deus fala assim, a alma é minha. O Senhor Jesus fala, eu paguei com o preço do meu sangue, foi eu que dei o meu sangue por ele e por ela. Quem é você para dizer que ela não vai? Que ele não vai? Irmãos, muitos estão dentro da igreja, congregava dia e noite, noite e dia, todo o culto ali certinho, bonitinho. E por dentro, irmão, como é que tá? Será que por dentro tá na qualidade de ir pro reino da glória? Só Deus sabe, irmão. A igreja tá lotada, a igreja tá cheia. Muitas das vezes não cabe nem dentro da igreja de tanta gente. Mas poucos, muitos são chamados e poucos escolhidos, né? Assim que Deus fala na palavra. Então, assim, nem todos que tá ali vai pro céu, entendeu? Existe o julgamento daquele que pecou e aquele que nunca pecou. E aquele que pecou, ele chorou, ele pediu perdão para Deus. Irmão, eu não sei nem por que eu tô falando isso. Que eu tava numa linhagem completamente diferente, mas Deus sabe todas as coisas. Ele suplicou a Deus misericórdia. Ele falou, Senhor, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria nada disso. Senhor, me perdoa. Se eu pudesse, eu fazia tudo diferente, Senhor, mas eu não tenho o poder de voltar atrás. Me perdoa, Senhor. Senhor, eu quero naquele dia entrar no céu. Eu não quero ir para o inferno. Eu não quero. Salva minha alma. Tem misericórdia de mim. Senhor, eu reconheço o meu erro. Eu errei perante Ti. Me perdoa. Esse mundo não tem nada de bom. Esse mundo só tem enganação. Só tem destruição, Senhor. Ele suplica a Deus. Entendeu? Ele reconhece o erro dele. E ele começa a servir a Deus de uma forma diferente. Ele ama mais a Deus referente até o erro dele. O erro dele, muitas das vezes, Deus permitiu, irmão, para poder ele servir a Deus de um puro e sincero coração, porque ele deseja a salvação de alma. E muitos que não chegaram a pecar não sabem nem o que é isso. Sabe por quê? Porque não sentiu a dor, a angústia da alma por dentro, gritando pela salvação. Irmão, não sei por que eu estou falando isso, mas Deus é sabedor de todas as coisas. Então, assim, fazendo um julgamento de duas pessoas, uma que pecou, a que não pecou, aquele que humilhou diante de Deus, verdadeiramente de um puro e sincero coração que ajuda seu irmão, não nega, tem amor no coração, tem a caridade. E o outro não pecou, mas dentro do coração tem a soberba. Ah, eu vou pro céu porque eu nunca pequei. Aquele ali já está condenado no inferno, nem vou saudar. Entendeu? Não tem a mão no coração para poder ajudar o irmão. Às vezes tem tudo dentro de casa, tem dinheiro, vê lá a necessidade. Ele que se vire lá, vai trabalhar. Entendeu, irmão? Não tem a caridade, a humildade. Eu me humilhar? Jamais. Eu mesmo não. O Senhor Jesus, que foi santo, o Cordeiro de Deus, ele foi humilhado, ele foi crucificado, ele santo, verdadeiro, que não negou em nenhum momento. Olha o que ele passou, ele se humilhou. E nós, que não somos nada, nessa carne podre aqui?
Não somos nada, somos inúteis. Por mais que a gente sirva a Deus de um puro e sincero coração, ainda é pouco pelo que o Senhor fez por nós. E uma pessoa dessa achar que é alguém, não somos nada, irmão. Não somos nada. Então, esse é o julgamento de uma pessoa que não pecou e uma pessoa que pecou. O irmão acha que Deus vai olhar aquele que pecou, que errou diante de Deus, se humilhando daquela forma, com aquela sede de salvação, e aquele que está lá, que não pecou na igreja, todo dia só batendo cartão, não tem humildade, não ajuda seu irmão, não ama ao seu próximo como a si mesmo, como está na palavra de Deus, não tem amor a seu irmão, não tem a humildade, a caridade no coração, o irmão acha que vai entrar no céu? Irmão, se muito soubesse o mistério, a profundidade dessa graça, do amor do Senhor Jesus, se muitos soubessem, muitos estão se enganando, irmão. Muitos estão se enganando, muitos estão apontando, muitos estão julgando, muitos estão matando alma, achando que é aquilo ali. E não é. Esse não é o amor do Senhor. O Senhor Jesus veio para os fracos. O Senhor Jesus veio para os pobres. O Senhor Jesus veio para aqueles que o amam de verdade. Então, irmão, como eu falei, não sei por que tomou essa linhagem aqui, mas tudo está no comando de Deus. Não sou de falar, irmão. Não tenho dom de pregação. Nenhum, falo pro irmão. Mas eu não sei por que Deus tomou essa linhagem aqui, né? E essa é a parte que Deus deu para passar pro irmão, o sonho, né? Foi esse, irmão, o meu sonho. Tá bom? Perdoa alguma coisa se eu falei demais. E que Deus abençoe a todos e que muitos possa, né? Quem pensa dessa forma, com hipocrisia, possa parar um pouco e pensar. E se avaliar por dentro. O que anda fazendo. Se está agradando a Deus, seus sentimentos estão agradando a Deus. Porque o sentimento do Senhor Jesus é de pureza, é de amor, é de caridade, é de humildade, é de compaixão, é de perdão. Tá bom, irmão? Deus abençoe. Amém, irmã Juliana. Irmã, Deus deu uma parte para a irmã contar sobre uma revelação, e através desta revelação que Deus deu para a irmã, Deus tomou uma linhagem, que eu vou falar uma coisa para a irmã. Que linhagem linda, irmã. A irmã diz que não tem dom. Isso é um dom, irmã. É o que nós sempre falamos aqui no canal. Muitos usam aquela palavra para falar: você pecou, você errou, você não é digno de entrar no reino dos céus. Teve uma irmã em que me fez uma pergunta, me mandou uma mensagem falando bem assim para mim: irmão Paulo, estou triste porque tem uma voz no meu ouvido falando para mim acabar com tudo, em que Deus não vai me salvar. Mas, irmão Paulo, eu me humilho dia e noite. Eu me humilho perante Deus dia e noite. Eu falei essa mesma parte em que a irmã diz: Deus tem céu para todo mundo. Olha só a parte que a irmã explanou. Vocês me perdoem, irmãos. É uma parte muito boa em que essa serva de Deus, a irmã Juliana, disse: às vezes sim, muitos vão para a igreja e acham porque eles estão indo para a igreja, estão entrando ali com a Bíblia debaixo do braço, de véu, paletó, eles podem julgar aqueles que estão fraquinhos, aqueles que erraram, aqueles que um dia tropeçaram, né, irmãos? Mas saiba de uma coisa, irmão: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Vocês já ouviram falar essa frase? E o que a irmã disse está totalmente correto, guiada mesmo, irmã. Que muitos estão ali julgando, fazendo coisa errada. Ah, eu não pequei. Ah, eu não adulterei. Ah, eu não forniquei.
mas está ali, irmãos, mas com a mente totalmente, irmãos, a contrária do que vai buscar na casa do Senhor. Às vezes, deixa eu complementar o que a irmã disse aí para vocês entenderem. Às vezes, que pecou, que adulterou, né, irmãos? Está ali no pé do Senhor 24 horas, se arrependendo. Senhor, me perdoe, eu não vou pecar mais, eu não vou errar mais. Senhor, nem que eu não tenha na igreja liberdade para pedir um hino, para orar, para falar de algo dentro da igreja, mas pelo menos, Senhor, aquele último dia em que você vier em nuvem de glória, salva-me. Salva-me, Senhor. Eu estou te pedindo perdão, clemência, sou servo inútil. Às vezes aquele está ali, irmãos, no silêncio com Deus, que, irmãos, a prova maior desses que erram, você sabe o que é? É o silêncio de Deus na vida deles. Que eles têm que ficar conversando com o Senhor e o Senhor às vezes não responde para ele. E às vezes quando não responde para ele, o que ele vai pensar? Eu já estou condenado. Eu já não vou ter mais direito aos céus. Que nada, irmão. É um teste que Deus está fazendo, que se realmente essa pessoa de coração se arrepender na presença dele, pelo silêncio que ele faz com essa pessoa, ele perdoa essa pessoa. E às vezes aqueles que estão indo todo dia na igreja, mas tem uma mente, eu estou falando daqueles que têm mente poluída, aqueles que vão na congregação ou qualquer igreja para falar do servo de Deus, para comentar, para blasfemar contra o nome do Senhor Jesus, que tem muitos que blasfemam aí. Olha a pandemia, olha aí o que está acontecendo na terra. Se Deus existisse, Deus não deixava tal fulano morrer, tal ciclano morrer. Olha só o que está acontecendo. Muitos estão blasfemando, esqueceram que a Bíblia existe, esqueceram que está tudo registrado no livro da Bíblia, esqueceram que existe um Apocalipse, esqueceram de tudo. Por quê? Porque foram pegos de surpresa, porque não guardaram a palavra de Deus. Achou que tudo era brincadeira, tudo era fantasia. Essa irmã começou contando uma revelação que Deus deu para ela, que eles estavam tudo em um local, tipo um galpão. Galpão é um local onde reúne um monte de gente. E ali eles estavam praticamente se refugiando do mal, né? Que é o mal que sempre falam aí que vem sobre a terra. E ali não poderia negar o nome do Senhor, que é o que está vindo sobre a terra. Isso é uma revelação clara, irmão, do anticristo na terra, né? Nova ordem mundial do anticristo na terra, que nós não vamos poder negar o nome do Senhor e vamos nos refugiar, irmãos. Ela, praticamente, Deus mostrou uma revelação para a serva de Deus. Aí a irmã foi contar essa revelação no canal e Deus pegou ela no áudio e ela entrou numa linhagem. Irmã, Deus abençoe, essa linhagem é maravilhosa. Muitas servas de Deus, que está nessa conformidade, irmão, que está passando isso, vão entender, irmãos, e vai ajudar muitos, irmãos, que às vezes, por um erro, por um pecado, ele acha que já está no inferno. Saiba, irmão, irmã, alma testemunhada, que o pecado é para a morte, não é de morte. A primeira morte é da carne, a segunda do espírito. Da primeira morte você não escapa, que é da carne, que não serve nada para nós. A carne tombou, o espírito está com o Senhor. Você tem que se preocupar é da segunda morte, para você não morrer no espírito. A primeira morte não se preocupa, que Deus, como diz uma irmã, que até falou uma parte aí, Deus deu ordem para o espírito da morte rodear a terra. O espírito da morte está rodeando essa terra e está morrendo muita gente por esta peste que está na terra. Mas, irmão, fica confiante no Senhor. Você que errou, a porta está aberta. Este Covid que veio na terra, veio para colocar tudo no lugar e veio para abrir uma grande porta na sua vida. Agora, com essa pandemia, com isso tudo que está acontecendo no nosso mundo, no nosso país, é a porta. Aproveita essa porta antes que essa porta se feche na sua vida, porque esta porta se abrindo,
ainda há oportunidade de você participar, irmãos, e não ter que enfrentar a segunda morte, que a segunda morte acabou tudo. É dores e ranger de dentes o resto, né? Não vou dizer da sua vida que você vai estar morto, o resto para a eternidade. Não, fuja da segunda morte. A primeira morte você não tem como fugir, que é a da carne. A carne não vale nada. A carne sai do pó, volta para o pó. Mas Deus tem prioridade é na sua alma. Teve uma serva de Deus que mandou uma revelação para mim, que explanou uma parte muito bonita. Olha só, irmãos, pense bem. Um dia para o Senhor é 90 anos para nós. Um dia para o Senhor. Para você ver a velocidade que é lá no céu, irmãos. Ah, mas olha, falaram que o Senhor vai vir em nuvens de glória em 1960, em 1940. Já estamos em 2021 e o Senhor não veio. E aqueles que o Senhor recolheu, aonde deve estar? Já me fizeram essa pergunta. Irmãos, um segundo para o Senhor é 1000 anos aqui, irmãos. Lá no céu anda tudo rápido porque é tudo em espírito. Lá não tem contagem de tempo. Pense nisso, irmãos. Se a vinda do Senhor não está bem mais perto do que você pensa, a porta está aberta. Você errou, se humilhe, não erre, não peque mais. Se humilhe perante o Senhor. Mas não se humilha naquela impulsão, naquele desejo de receber, que Deus mostra para o ministério, para me dar liberdade. Liberdade você tem que ter no reino da glória de Deus. O dia que a tua alma subir, você ficar liberto lá em cima, irmãos. Liberdade aqui na terra, deixa. Porque vai ter uns que vão julgar, vão condenar e jogar no inferno. Mas vai ter outros que vão olhar para você e vai falar: Deus perdoou aquela irmã. Deus perdoou aquele irmão. E agora? Eu quero ter liberdade na igreja. Nem igreja aberta você tem, caso você queira liberdade. Né? Vamos supor que Deus se cerque a promessa do Espírito Santo e te mostre em revelação, descendo um anjo do céu: minha filha, eu te perdoei dos teus pecados. Vamos supor. Tá bom, Senhor. Então mostra lá pro seu servo. Aí mostra lá pro servo. E aí? Liberdade como se a igreja está tudo fechado. Dá para você raciocinar, irmão, irmã, o que essa pandemia veio fazer na terra? O espírito da morte está rondando a terra. Deus está passando pela terra, levando os seus escolhidos, mostrando o lugar de cada um. Não tem o grau de rico, pobre, negro, branco, azul, não tem. É tudo a mesma coisa. Tudo está sofrendo o mesmo processo, irmão. Irmã Juliana, Deus deu essa parte para a irmã. Que parte maravilhosa. Fiquei maravilhado, irmã. E creio, irmã, que os comentários aqui não vai parar de ser comentado. Que a Irmandade vai entender direitinho isso que Deus deu no final dessa revelação. Irmã, Deus abençoe, que é um dom muito glorioso. É um pensamento muito bom que a irmã teve, irmã. Que Deus deu para a irmã. Tá bom, irmã? Deus abençoe a irmã Juliana por mandar essa coisa linda de mensagem, de revelação para a nossa querida Irmandade do canal CCB Sem Reforma, o canal cristão. Fiquem todos na santa paz de Deus, saúde em casa com a santa paz de Deus, no grato amor de Jesus Cristo. Fique com Deus.